Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos apresentamos ante o Teu altar de graça e nos achegamos com o nosso mais profundo agradecimento, as nossas honras e louvores ao Teu santo nome, o nosso reconhecimento, Pai, que só chegamos aqui porque Tu é aquele que amparaste no nosso caminho. Tirastes as pedras que estavam porventura nos atrapalhando para aqui chegar. E assim, Pai amado, viemos para poder ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos, fazermos as nossas intercessões e assim queremos colocar tudo diante de Ti, colocar aos pés do Teu altar todas as nossas lutas, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que porventura tenhamos de dúvidas, para que Tu possa nos responder. Ajuda-nos, Pai, a entender os Teus propósitos, ajuda-nos, Pai, a entender os propósitos do Teu Filho, que viesse para este mundo para poder nos orientar e nos ensinar, para que possamos alcançar o dia grandioso da vinda novamente do Teu Filho amado e assim alcançarmos a possibilidade da salvação e a redenção para as nossas almas. Este é um serviço divino de preparação do caminho para que todos aqueles que estão na outra margem possam se achegar diante do Teu altar, possam aceitar a Tua palavra, possam aceitar o Teu caminho e assim receberem o renascimento de água e espírito. Ajude o Senhor naquilo que é necessário, em todas as prisões que estão, também ajude e console-os naquilo que for preciso, para poderem também ter essa possibilidade de redenção e de salvação. Senhor, olha também os nossos corações, olha as nossas necessidades, olha as nossas inquietudes. Pai, ajuda-nos naquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para aqueles que estão desempregados, desconsolados, entristecidos, para aqueles que estão com falta de fé. Ajude-os, Pai. Abra esses corações, toca nesses corações de uma forma entranhável, para que possam entender a Tua obra, para que possam entender o sacrifício que Tu já tens feito para todos. O justo morreu na cruz por aqueles que são injustos. Ajuda-nos a compreender este sacrifício, para que possamos, então, no dia da vinda do Teu Filho, estarmos prontos para adentrarmos a este reino. Senhor, olha por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm a idade avançada, por aqueles que estão fracos e necessitam de ajuda. Olha por aqueles que estão internados, que passaram por cirurgias. Ajude-os naquilo que é necessário, Pai. Abençoe a cada um dos Teus filhos, abençoe também, Pai amado, a cada um dos Teus servos, em cada comunidade, aonde estão ativando, para que também este ativar chegue no coração de cada um dos Teus filhos como um alimento vivo, saudável, para fortalecimento da fé de cada um. Pai amado, conceda-nos uma comunhão com o nosso apóstolo de distrito, com o nosso apóstolo maior, com o ministério do apostolado por sobre a terra. E assim que possamos ser uma única coisa, trabalhando nesta vinha que Tu nos tem pedido para trabalhar. Tu nos tem eleitos como Teus servos para trabalhar nesta vinha. Ajuda-nos, Pai, para podermos fazer um grande trabalho e todas as almas poderem também ter a possibilidade de redenção e de salvação. Conceda-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Tudo colocamos nas Tuas mãos. Dá-nos por graça e pela Tua santa vontade. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos envia um texto que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3 a 6, que diz assim: Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Até aqui.
Obrigado. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Mais uma vez, o Senhor nos traz à sua casa para ouvirmos a sua palavra, para podermos nos dedicar nesta hora naquilo que Ele tem para nos ensinar, naquilo que Ele tem para colocar dentro dos nossos corações, para que possamos ser fortalecidos na fé, na fieldade, no amor ao próximo. E desta forma Ele vem e nos traz a possibilidade de não só aqueles que estão na outra margem, porque este é um serviço divino dedicado à preparação para o próximo domingo, que é o serviço divino em ajuda aos falecidos, para preparar o caminho para que estes também possam reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer o que Deus espera de cada uma destas almas, de cada um de nós como um todo, como foi lido na palavra, porque isso é bom e agradável a Deus, e que quer que todos os homens se salvem. Isso é bom e agradável a Deus. Deus, desde o princípio, desde o momento que o homem perdeu a sua imagem e semelhança, Deus não desistiu da sua criação. De várias formas, em vários momentos, em várias ações, Deus continuou dando suporte para que essa sua criação pudesse vir e ter a redenção, para voltar a ser a sua imagem e semelhança. Isto um dia vai acontecer, porque existe uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele voltaria para nos buscar. E nós queremos crer nessa promessa cada dia mais, e saber que Ele virá, que Ele voltará para poder nos buscar. Então nós não estamos sós, nós não estamos andando de uma maneira que nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós sabemos aonde queremos chegar. E o Senhor coloca para nós, e Deus coloca para nós, uma situação onde nós devemos pensar não somente nas nossas almas, porque se pensássemos somente nas nossas almas, nós seríamos egoístas, porque estaríamos pensando em nós próprios apenas. E os demais? E aqueles que não têm força para orar? E aqueles que já estão na outra margem, que necessitam de ajuda? Este é um pilar muito forte, muito saliente da nossa fé, amados. Falamos sempre que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. E Ele foi ao mundo dos mortos para poder levar o seu evangelho, para poder libertar aquelas almas das prisões. E nós queremos seguir este exemplo, continuando a orar por eles. Nesse posicionamento de que Deus quer salvar a todos os homens, então Ele nos dá uma missão. Se nós olhamos para o passado, então Ele nos dá esta missão de podermos orarmos uns pelos outros. Orarmos por aqueles que estão no além. Deus quer a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo também. Deus quer a salvação de todos e nos mostrou para quem é esta salvação. Quando Ele fala de todos, Ele está falando do justo, que cumpre os mandamentos, e Ele está falando do injusto, que não cumpre os mandamentos, mas ele tem a possibilidade de se redimir. Então, estes que são os injustos, que não cumprem com os mandamentos, eles têm a possibilidade de ser redimidos. Vamos pensar um pouquinho na época de Jesus, quando foi levado a mulher adúltera até Jesus. Jesus não disse para ela: eu te condeno pelo teu pecado. Jesus disse: vai e não peques mais. E Zaqueu? Zaqueu era um homem que ele recebia os tributos, e com corrupção ele fazia isso. E, no entanto, Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que hoje convém que eu coma na tua casa, que eu esteja na tua casa. E Zaqueu se arrependeu daquilo que fazia e prometeu restituir ao povo em duplicidade aquilo que ele tinha tirado. Então nós precisamos olhar para estes exemplos, amados,
e podemos ver que o Senhor é longânimo. Quanto amor Deus tem para com a sua criação, quanto amor nosso Senhor Jesus tem para com a criação de Deus. E aquele pecador, aquele ladrão que estava preso na cruz com Cristo, que reconheceu aí em Cristo o Deus, e Jesus simplesmente disse para ele: ainda hoje estará no reino dos céus comigo. Então, percebamos, amados, que não é só para aquele que está numa posição de justo, de procurando fazer a vontade de Deus, que é só para este a salvação e a redenção. Não, é para todos. Mas o Senhor se achega a nós e nos dá uma missão. Não é assim como um passe de mágica que tudo isto vai acontecer. Não, Ele chega a cada um de nós e nos dá a missão. E ela está descrita nesse mesmo capítulo 2, no versículo 1. Lemos o 3 a 6. O versículo 1 fala: Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, nos dá a missão para que nós possamos orar por todos, para a salvação de todas as pessoas, sejam vivas, sejam mortas, mas todos. Deus não veio para a terra, nosso Senhor Jesus Cristo não se achegou no seu tempo aos homens e falou: olha, a salvação que Deus está oferecendo é para o homem, é para o corpo material, é para a sua vida material, é para que você se dê bem. Não há este relato, mas sim para a alma. Por que aqueles que estão no outro lado da margem, no além, eles também têm a possibilidade de redenção? Porque a salvação é para a alma, viva ou morta. Ou a pessoa viva ou a pessoa morta, porque a alma não morre, a alma tem vida eterna. Então ela tem a possibilidade de poder receber essa ajuda de salvação. E o Senhor nos dá essa possibilidade de nós intercedermos, de nós orarmos, de nós mostrarmos o caminho para que estas almas possam se achegar diante do altar do Senhor e buscar o renascimento. O mesmo renascimento do qual ele relatou para Nicodemos, o mesmo renascimento de água e de espírito. Ser batizado com água todos aqueles que não foram, e ser batizado com o Espírito Santo, ser selado, ter o selo divino, para poder então seguir o caminho. E dentro da nossa fé ainda eles recebem a Santa Ceia através dos ministérios que são colocados para poder representá-los. Então, amados, o Senhor nos dá essa missão. Somos chamados para esta missão. Orarmos. Queremos orar por todos. Não só para aqueles que estão no outro lado, na outra margem, mas por cada um de nós também. Isso tem que ser uma corrente recíproca, um orando pelo outro, para que possamos ter forças, para que possamos chegar ali, para que possamos chegar de uma forma com que o Senhor olha para nós e vê quanto que nós estamos lutando para alcançar esta redenção, esta salvação. Mas de que tanto se fala em salvação? Qual é o que significa essa palavra? Salvar-me do quê? Salvar-nos do pecado, nos libertar. Somos hoje prisioneiros do pecado. E nós queremos esta liberdade, e essa liberdade será com Cristo. Cristo hoje intercede por nós, diante de Deus. Ouvimos isso no serviço divino de domingo passado. Ouvimos também para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo. E nós queremos segui-lo. E nós queremos fazer o melhor para podermos chegar, então, no dia do Senhor. Que nós possamos, amados, queremos mais, queremos sermos abençoados, sermos protegidos e guardados para podermos alcançar este dia. Mas não querer mais da forma com que aqueles trabalhadores também chegavam aos seus senhores e pediam
porque tinham trabalhado horas a mais, pediam algo a mais. Não é este mais que nós queremos. O mais que nós queremos é estarmos com o Senhor. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo também, mas não vamos falar do filho pródigo, vamos falar do irmão do filho pródigo. Qual era a situação? Ele ficou indignado de que seu pai fez uma festa para que ele quando ele voltou para casa. E o seu irmão, qual era a sensação dele? Ele é culpado daquilo que ele fez. E você ainda faz uma festa para ele? Ele não foi longânimo. Ele não teve o amor que necessitava ter pelo seu irmão, pela volta do seu irmão. Ele olhou só a parte material daquilo que ele tinha, que o seu irmão tinha se desfeito. Não é isso que o Senhor olha para nós e fala para que nós possamos estar preocupados, amados. Nós temos que olhar além, nós temos que olhar no horizonte, nós temos que olhar a promessa que Deus colocou para nós. Nós queremos estar diante do Senhor de uma forma ímpar, para que possamos ter a nossa redenção no dia da vinda do Senhor. A nossa preparação, e aqueles que estão na outra margem, é esta: é nos prepararmos para o dia do Senhor. Não tem outra forma, é crermos no Senhor, é nós amarmos ao nosso próximo. E como nós fazemos isto? Nós fazemos através das nossas orações. A nossa intercessão por estes que estão já na outra margem, a nossa intercessão por aqueles que vivem no nosso meio. Quantos irmãos nós conhecemos que estão afastados da obra de Deus? Vamos julgá-lo? Absolutamente não. Não nos cabe fazer isso. Mas a nossa intercessão significa nós reconhecermos o poder da palavra de Deus para cada um de nós, reconhecermos o poder do amor que Deus tem por cada um de nós. E a nossa intercessão é um sinal de amor ao próximo. Nos lembrarmos não somente daqueles que veem a nossa imagem, que já estão na outra margem, que veem na nossa imagem, na nossa mente, que nós nos lembramos do nosso amigo, dos nossos parentes. Amados, vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas partem para o além a cada dia? E não estamos falando aqui de pandemia, é no geral. Quantas pessoas partem ao além, sequer nós sabemos quem é, sequer nós conhecemos, sequer nós tivemos o contato de saber que essas pessoas partiram. E, no entanto, muitos partem vazios, necessitados. E Deus olha para nós como ferramentas que podemos ajudar a estes que estão partindo para lá, para que estes também possam encontrar o caminho. Esses dias eu tive a grata surpresa, a grata felicidade de ver 2 testemunhos de pessoas que viram a Igreja Nova Apostólica, por convite, os 2 por convite na realidade, e puderam aceitar o convite e sentaram ao banco e assistiram o serviço divino pela primeira vez. Então as pessoas estão procurando sim ajuda e querer conhecer a doutrina que Deus deixou para nós, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, e nós queremos ser esta ajuda. Então nós queremos sim, amados, dentro desse texto que está colocado para nós, aqui no versículo 3 começa dizendo: porque isso é bom e agradável diante de Deus. O que é bom e agradável diante de Deus? Nós intercedermos, nós orarmos uns pelos outros, nós nos empatizarmos uns com os outros, nós amarmos o nosso próximo, amar ao outro. Essa é a tarefa que Deus coloca para nós, é a missão que coloca em nossos corações. Então queremos orar pela salvação de todas as pessoas, incessantemente. Queremos ser, então, uma carta aberta disto que Cristo fala para nós, amados, daquilo que Cristo coloca em nosso coração. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, nos fala sobre esta carta aberta, essa carta de Cristo.
Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, nós somos o testemunho vivo da obra de Deus. O apóstolo Paulo já falava isso para os coríntios. E ela serve para nós hoje, 2000 anos depois. Queremos nós, sim, amados, sermos esta carta aberta e edificadora, de testemunho para Deus, para os homens, para que Deus possa, para que nós possamos abrir o caminho, para que Deus possa ajudar estas pessoas também, a todos. Queremos reconhecer sempre esse nosso caminho, o caminho que Deus colocou para nós, e ficarmos firmes, fiéis, não olharmos para a direita ou para a esquerda, mas olharmos para a frente, para aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. A promessa é única e para todos, que cada um de nós possamos entender e aceitar a promessa que Deus fez para nós, amados. Não estamos trilhando um caminho onde não temos uma meta para alcançar. Nós temos a meta do Senhor para alcançar. Nós queremos alcançar. E essa missão que Deus coloca para nós, esta intercessão, esta oração de um pelos outros, ela tem que ser forte, ela tem que ser firme, ela tem que ser abundante a cada dia. A nossa vida de oração, por si só, ela tem que ser abundante a cada dia. Ela tem, não por uma obrigação, mas nós necessitamos fazer isto, ter uma íntima comunhão com o Senhor através das nossas conversas, e que nós possamos ser uma ajuda ímpar para todos aqueles que estão na outra margem e que possam encontrar o caminho que o Senhor tem estabelecido para a redenção. Amém. Bem, amados, nessa manhã me acompanha o amado primeiro pastor Cláudio, de São Bernardo, e peço a ele que possa dizer o que tem em seu coração. Se tem um hino, por favor. Amados irmãos, essa palavra, esse texto bíblico sempre me chamou muita atenção, me causa assim muita alegria no coração ler essa palavra, sempre quando a leio. Eu fiquei muito feliz quando abri, olhei os pensamentos guias e o apóstolo maior, os apóstolos decidiram, e esse foi, o Espírito Santo colocou esse texto, né, esses versículos para o serviço divino de hoje, e é o serviço divino de preparação para o sermão em ajuda aos falecidos. Essa palavra, ela mostra claramente qual é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, é muito claro, Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas para isso tem que chegar ao conhecimento da verdade. E essa é a vontade de Deus. E aqui, basicamente, fala que a verdade é que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E interessante que tem
uma qualificação aqui para Jesus. Então diz assim, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que há um só Deus, e um só mediador, que é Jesus Cristo, homem. Porque na palavra está afirmando que Jesus Cristo, e está falando que ele é homem aqui. E nós vemos na Sagrada Escritura, inclusive, que uma hora, em alguns versículos, se refere a Jesus como o Filho de Deus, e em outros versículos como o Filho do Homem. É para nós vermos que Jesus, ele é representante legítimo da humanidade, e ele tinha dupla natureza, como nos ensinou uma vez a palavra, e o apóstolo maior também, a natureza divina e natureza humana. Por isso ele é o representante legítimo da humanidade. E ele, amados, como disse o amado apóstolo, ele se ofereceu em sacrifício. O justo se sacrificou pelos injustos. Ele é o único justo, o único que obedeceu a Deus, foi obediente até o fim, até a morte, e morte na cruz, como diz a palavra, morte de cruz, a morte era o pior castigo, amados, para um criminoso naquela época, e Jesus teve que passar por isso. E amados, e ele o fez por amor a nós. Então, qual é a nossa missão, né? A nossa missão é orar para que as almas do além, que desejam alcançar a salvação, que elas possam reconhecer tudo isso, ter o conhecimento da verdade, e reconhecer que Jesus Cristo, ele é o único mediador, ele é o único que pode proporcionar a salvação a estas almas, e a nós também. E a nossa missão para aqueles que já partiram à eternidade é orar, para que eles reconheçam assim também. E para os vivos, os nossos contemporâneos, o nosso próximo, né? Nós temos que também mostrar isso, falar a respeito disso, falar dessa graça, dessa misericórdia e dessa alegre mensagem, dessa boa nova de salvação, para que, amados, como disse também o amado apóstolo, não sejamos egoístas. Não queremos, é claro, nós não queremos guardar a salvação somente para nós. Quanto mais pessoas nós pudermos falar a respeito dessa boa nova, né? Dessa alegre mensagem de salvação, nós queremos falar, para que eles também cheguem ao conhecimento da verdade. E assim, amados, nós estaremos também cumprindo a nossa parte, a nossa missão. Amém. Amém. Levar o testemunho a quantos mais pudermos levar. Se nós pensarmos nas redes sociais, quantas pessoas nós temos ali nas nossas agendas, não? No Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E quanto se escreve ali a respeito de N situações, N assuntos. Então, creio que nós podemos aproveitar essa rede, não? Para podermos dar o nosso testemunho. Ou será que nós temos vergonha de escrever, por exemplo, olha, Jesus te ama, e se você quiser saber um pouco mais do que eu estou te falando, me chama, a gente conversa. Você acabou de dar um testemunho para quanto? 100 pessoas?
300 pessoas? Quantos você tem dentro da tua agenda? Uma única frase que você teclou ali no seu teclado e você alcançou 200, 300, sei lá quantos que você tem como contatos na sua agenda. Ou você tem vergonha de fazer isto? O Senhor nos dá a missão de nós semearmos o Evangelho. E nós queremos semear esse Evangelho. E nós queremos cumprir a nossa missão. Nós não queremos ficar apáticos aos acontecimentos. O que nós não queremos fazer é pegar aquelas mensagens já pré-elaboradas e simplesmente compartilhar. Não, faz o seu escrito, faz o seu testemunho, com a sua palavra, com a sua digital. Garanto que ele vai atingir muito mais do que você simplesmente ficar encaminhando mensagens que você recebe ou não. Então, nós testemunharmos o que o Senhor deu para nós, de graça e por graça, porque tudo é graça, nada por merecimento. A salvação não nos vem por merecimento. Eu sou merecedor da salvação porque eu sou um fiel, eu trabalho. Não. No último domingo foi dito que as boas obras não são aquelas que vão nos garantir a salvação, mas o seguimento a Cristo, sim. Essa sim. Então nós queremos seguir a Cristo, nós queremos trabalhar para Cristo, nós queremos ser uma rede para Cristo. Então que nós possamos fazer o melhor, amados. Deus deseja que todas as pessoas tenham acesso a esta salvação, que tenham acesso a essa possibilidade de redenção, e nós queremos fazer parte disso. Intercedamos então por todas as pessoas, sejam elas vivas, sejam elas que já tenham partido para o além, estão na outra margem, mas intercedamos. É isso que está escrito aqui, para que nós possamos interceder. Admoestemos, pois, antes de tudo que se faça, depreciações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Façamos. Queremos dar um testemunho confiável de Cristo, mostrar o caminho que nós seguimos. Ontem eu estava no último domingo eu estava na comunidade de São Bernardo e tinha um irmão na porta a hora que eu cheguei. Me cumprimentou, tal, eu entrei. E depois disso, você não sabe o que está acontecendo lá fora, porque você está na sacristia. E passou um jovem na frente da igreja e ficou olhando a igreja. E esse irmão que estava na porta falou: olha, daqui a pouco começa o serviço divino, se você quiser vir. E esse jovem, ele veio, ele participou do serviço divino no domingo passado. Um testemunho de um irmão para uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Oro para que ele possa ter entendido a mensagem, entendido a palavra e que ele possa retornar. E uns dias atrás recebi um outro comunicado também de que uma pessoa foi convidada para vir à igreja, aceitou o convite, mas aquele que tinha convidado essa pessoa, ele já foi logo dizendo, falou: olha, tá bem, eu vou aceitar o convite, eu vou lá na igreja que você está me convidando, que é a igreja que você participa, mas já vou dizendo, eu não vou mudar de religião. Eu tenho 50 anos na igreja que eu participo. Ok, eu quero que você vá lá e vê. Apenas isto. Ele foi visitado por um servo, e depois no dia seguinte ele esteve no serviço divino, e depois do serviço divino ele chegou para esse servo e falou: olha, tudo o que vocês estão falando, tudo, me fez crer que eu devo mudar o meu caminho. Eu quero ser selado.
Até algumas horas atrás ele falou que não ia mudar de religião. Depois de um serviço divino, ele simplesmente falou: eu quero ser selado. Amado, quando eu recebo esses relatos, isso fervilha dentro do meu coração, isso dá um ânimo de você querer fazer mais. Quantos mais nós podemos testemunhar? Que possamos fazê-lo, amados, que possamos fazê-lo. Então, que nós possamos orar, interceder, aplicar o Evangelho, semear o Evangelho. A colheita não é nossa, mas que nós possamos desfrutar destas que estão sendo já colhidas imediatamente. Bem, amados, temos agora aqui um momento de reflexão para nós podermos pensar naquilo que temos para nos arrepender, enquanto o amado diácono toca um hino de arrependimento e que nós possamos refletir. Por favor. Agora eu convido a todos para que se levantem e que possamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pousa em vossos corações. Amém. Pai querido e amado, somos profundamente gratos por tudo que nos tem oferecido, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu amparo, e em especial agora, Pai, também nos tem tirado do peso do pecado. Dá-nos força e dá-nos sabedoria, Pai, para que nós possamos andar de uma maneira que agrade aos Teus olhos e não caiamos novamente nas ciladas que o príncipe das trevas nos tem colocado à frente. Ajuda-nos a nos manter sempre fiéis e nesta fidelidade que nós possamos semear o Teu Evangelho a todos, sejam para aqueles que estão no aquém como aqueles que já estão no além. Pai amado, estamos preparando o caminho para o serviço divino em ajuda àqueles que já estão na eternidade, os nossos falecidos, os nossos amados falecidos. E para toda aquela legião, Pai, que sequer puderam conhecer a Tua obra. Ajude para que estes também possam ser libertos das prisões e possam se achegar diante do Teu altar e buscar a ajuda necessária para poderem também ser renascidos de água e de Espírito. Pai querido, que a Tua paz esteja com cada um, que a Tua paz esteja em cada lar, que a Tua paz esteja em cada coração, que o Teu Santo Espírito seja aquele que ativa em cada coração, em cada lar. Pai amado, conceda também a Tua ajuda para todos aqueles que têm se apartado da Tua obra, e enquanto há tempo, enquanto vivemos esse tempo de graça que Tu tens estabelecido, que estes possam retornar e poder com alegria participar dos serviços divinos, que possam também participar da Santa Ceia, e todos aqueles que ainda estão em casa e que estão apenas tendo o serviço divino por transmissão,
Pai, toque nesses corações, aplane nesses caminhos, para que estes também possam voltar à tua casa e poder então também participar de um serviço divino completo, inclusive com a Santa Ceia. Senhor, protege e guarde todo o teu povo. Abençoe a todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desconsolados, que se sentem discriminados. Abençoe, Senhor, aqueles que têm a idade avançada. Dê as tuas forças, dê sabedoria também para cada um. Abençoe a juventude da tua casa, Pai. Abençoe a cada jovem, aqueles que estão também trabalhando com a juventude, a cada servo, a cada irmão, a cada irmã. Abençoe a todos. Abençoe as nossas crianças, protege e guarde-as para que possam estar sempre seguras no caminho que tu tens estabelecido. Abençoe a todos aqueles professores que cuidam destas crianças. Abençoe a todos os trabalhos que são feitos na tua obra, seja com o coro, seja na limpeza, seja no adorno na tua casa. Abençoe a cada um. Abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos que doam o seu tempo para poder cuidar das congregações, na limpeza, nas manutenções, naquilo que é necessário. Que cada um de nós possamos doar um pouquinho do nosso tempo, Pai, para poder fazer o melhor pela tua casa, porque por ser nosso Pai, é a nossa casa também. Pai amado, conceda-nos sempre a tua paz. Abençoe as oferendas que teus filhos têm separado dos seus rendimentos para o benefício da tua obra. Derrame bênção tal que não se possa suportar, Pai. Tudo colocamos nas tuas mãos. Conceda-nos por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que ativa no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo seja e permaneça com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, foi uma alegria compartilhar esta hora com cada um de vocês, junto ao amado primeiro pastor, os diáconos, evangelistas, o pastor que está nos ajudando também na técnica. Que cada um de nós possamos também desfrutar deste dia e preparar através das nossas orações durante esta semana todo o caminho para que esses que estão no além que possam desfrutar desta ponte e se achegarem ao altar do Senhor. Um abençoado domingo a todos e até sempre.